Na cidade de Cafarnaum, um ato de fé se destacou, preferindo no fogo morrer, mas seu mestre não abjurou. Joana de Cusa foi fiel, e mesmo nesse instante de dor, não permitiu que o martírio cruel abalasse a fé no seu Senhor. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana que muitas vidas viveu, aqui na terra sempre em missão, fiel representante de Jesus, convicta na sua vocação. E foi como Clara de Assis, uma das suas reencarnações, vivendo pra Jesus Cristo servir, dedica-se humilde à missão. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. E hoje continua a trabalhar lá do plano espiritual, com sua mensagem de amor, nos ajudando a vencer o mal. Joana de Ângeles de Deus, venha nossas dores aplacar, nobre mensageira de Jesus, farol constante a iluminar. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui seguindo com esse estudo maravilhoso da nossa irmã Joana de Ângeles, que nos dá uma direção para a busca da nossa trajetória espiritual, para que nós possamos entender, refletir passo a passo no nosso comportamento, na forma como nós nos colocamos na sociedade, enfim, um olhar para dentro, para que a gente possa olhar mais amplamente para o nosso redor. Vamos, então, pedir a ajuda de todos os guias que estejam aqui ao nosso lado, nos inspirando, agradecendo de antemão ao nosso Mestre Jesus, que está sempre nos amparando com esse manto de luz, e que nós possamos sentir essa luz crística nos nossos corações.
Assim pedimos autorização para o início do nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Vamos começar o assunto de hoje, trazendo aqui uma palavra de Joana, do livro Amor Terapia. Sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. Isso é para vocês entenderem que o nosso estudo ele foi gradativamente saindo do eu para o homem, depois para o fator autoconhecimento, para que você olhasse para você mesmo. E agora nós vamos trazer para vocês os sonhos do homem, de uma forma geral, para que ele encontre a plenitude, aquilo que nós almejamos para nos tornarmos plenos, para nos tornarmos inteiros. Agora é a busca da integração do nosso interior, as nossas virtudes, com o caminho que nós estamos seguindo. Nós estamos, então, agora entrando no quarto pilar, aprendendo a amar. Então, nós viemos aprendendo a ser, viver, e aí agora vamos aprender a amar. Por quê? O amor é aquele que traz o impulso para seguirmos em frente, persistirmos e termos uma meta. E nós vamos aqui trazer as metas, aquilo que realmente nós estamos buscando. O quarto pilar vai tratar das buscas da humanidade. Dentro dessas buscas da humanidade, nós vamos trazer êxito, fé, força, harmonia, justiça, liberdade, paz, perdão, poder, prazer, sabedoria, serenidade, sucesso e viver. Todas essas buscas reunidas que nós conseguimos alcançar, porque todo mundo realmente consegue alcançar, vamos conseguir cada um dentro de um tempo, formamos o homem pleno, formamos o homem integral. Vamos então começar nossa jornada das buscas da humanidade. A busca de um sentido existencial por parte do ser humano é a força impulsionadora para o progresso. Se o homem não buscar um sentido para a existência dele, ele não sai do lugar. Ele fica empacado, ele fica engessado. O que impulsiona o progresso? O que impulsiona ele a seguir em frente? É ter um sentido na vida dele. Senão, ele para, ele estanca. Quando eu consigo identificar, então, o sentido existencial, eu vou ver que aquilo ali é o objetivo básico a ser conquistado. E aí eu vou empenhar todos os meus recursos para aquela meta. Eu crio uma meta, eu identifico o meu sentido, e aí vai ser o meu objetivo básico da minha jornada. Eu vou querer aquela conquista. E eu vou me empenhar. Vou me empenhar com todos os recursos para alcançar aquela meta. Então, é um sentido pessoal. Não há igual. Não há um sentido existencial igual de uma pessoa para outra. Existem, às vezes, metas que falam do mesmo nome, que parecem que têm o mesmo sentido, mas para cada pessoa, aquele sentido é diferente. Ninguém pode oferecer. O meu sentido não pode ser oferecido para o outro. É particular. Cada qual tem o seu. Vamos iniciar, então, entre as buscas da humanidade, falando sobre o êxito. O êxito de qualquer empreendimento vai depender de quem está realizando. Fatores circunstanciais vão ser o campo, o espaço aonde eu vou agir. Agora, quem tem que realizar alguma coisa é a pessoa que está querendo o êxito. O campo e o espaço, onde eu estou, em que lugar eu estou, em que momento eu estou.
que espaço eu tenho, que instrumentos eu tenho, são circunstâncias. O que você deve fazer? Tem que realizar bem, porque se eu não realizo bem, eu não alcanço o êxito. Então, para ter um pleno êxito, eu preciso realizar bem aquele empreendimento. Porque quem é o realizador? É quem está querendo o êxito. A tarefa, quando é interrompida, ela fica aguardando conclusão. Ela não some da nossa memória, ela não some da nossa consciência. A gente tem conscientemente a noção de que interrompemos alguma coisa e vai aguardando conclusão. E é interessante a gente saber que, mesmo que eu não consiga acabar uma tarefa numa encarnação, na outra encarnação, eu posso fazer a conclusão daquela tarefa se for alguma coisa necessária para a minha evolução. Ninguém se desobriga de uma ação, porque se eu disser não quero fazer isso e a tarefa seja minha, eu vou gerar complicações futuras, porque eu vou gerar novos desafios mais complexos para instigar, me obrigar a ter uma ação de realização. Então, a inteireza moral vai mostrar como se deve fazer, o que dizer a respeito, e sem o concurso da dissimulação ou de artifícios insensatos. Então, a inteireza moral, a pessoa que tem uma moralidade, um juízo de valor, um bom senso, ela sabe o que deve fazer. Ela sabe o que lhe diz respeito, qual é o seu dever. Essa inteireza moral fala de dever e de direito. Agora, não pode ter dissimulação, artifícios insensatos para burlar essa obrigação, essa ação, porque lá no futuro vai ter realmente uma complicação. Então, o conhecimento do dever vai estimular a que eu desencomba da minha tarefa de uma forma correta. Por isso que eu preciso saber qual é o meu dever. O êxito, portanto, resulta das soluções reais dos problemas existenciais, sem prejuízo para o próximo ou adiamentos para si mesmo. Eu quero ter isso, mas eu adio, fico procrastinando. Como é que eu posso ter êxito? Da mesma forma que eu quero ter êxito, mas saio pisando em cima de todo mundo, como é que eu quero ter êxito? O êxito não pode trazer prejuízo para ninguém. Para o outro, muito menos. Se você adia o seu processo, é um compromisso com você mesmo. O problema vai ser seu. Vai ter problema? Vai ter problema. Mas é você com você mesmo. Agora, você prejudicar o outro é que não pode, não é? A ilusão desses modismos trazem equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, vão encadeando lutas para adquirir. Ao mesmo tempo em que a falsa necessidade de conforto exagerado vai perturbando as aspirações normais. Isso desorganiza a programação da paz, em razão de perder o sentido de valores. Então, nós temos aí toda uma armadilha da mídia. Equipamentos eletrônicos cada vez mais modernos. Aquele ali só com o pensamento já funciona. Que bom, eu vou ficar sentada e vou mandar tudo funcionar na minha casa. Puxa, é um sonho de consumo? E aí eu fico achando que aquilo ali é uma necessidade para o meu conforto. Mas é uma necessidade falsa. Por quê? Porque eu, para adquirir aquele equipamento, eu vou quebrar meu cartão de crédito, eu vou ter dívida com uma opção de gente, e com isso eu vou perturbar aquela meta que eu tinha colocado no início, no meu caminho simples, e vou desorganizar a busca da paz. Por quê? Porque eu vou perder o sentido dos valores que realmente sejam aqueles valores humanos, aqueles valores do ser superior, os valores que vão fazer com que eu evolua.
facilmente começa a surgir desestruturação da personalidade. Instala distúrbios, dependendo do estresse, esses distúrbios vão ser maiores ou menores. E olha só, começa a briga de poder. É meu, esse é meu, eu tenho mais, você tem menos. Enfim, a gente começa a perceber essa desorganização, essa desestruturação, inclusive nas relações pessoais. Então, o êxito, ele não é portador de magia. Fenômenos que alterem o nosso eu interior, não se encontra no êxito a mudança interior. Mas o mesmo não pode estar equipado com valores que eu não possa enfrentar, que eu não possa viver. Então, eu tenho que ter valores reais. Eu tenho que ter um caminho real, um caminho que eu possa viver, um caminho que eu possa enfrentar. Então, ele não é mágico. Ele não tem um fenômeno, eu vou querer aquele êxito, e aquilo ali vai mudar a minha autoestima, vai mudar a minha inteligência, vai mudar isso em mim. Não muda. O importante é que eu tenha o equipamento de valores pessoais, valores compatíveis com a minha humanidade e principalmente com a minha espiritualidade. E aí eu vou enfrentar todos os caminhos para alcançar o êxito. Ele não vem no estalo de dedo, não tem varinha de condão que faça com que aquele êxito transforme toda a minha vida e eu vire uma pessoa de luz, superior, brilhante. Não é isso. Há sempre o fato de que, quando a gente alcança a meta, uma outra nova se apresenta. E aí é um desafio. E isso pode conduzir à alucinação, ao desvario. Então, eu chego aqui, aparece uma outra, eu vou para lá, aparece uma outra, eu vou para lá, aparece uma outra, eu vou para lá, e eu não paro de buscar. Se isso não tiver presente com o bom senso, com a consciência, eu acabo entrando num processo de alucinação, de desvario. Eu quero isso. Agora eu quero aquilo. Tem outro caminho ali. Tem outro caminho ali. Então, cada vez que eu alcanço um patamar, eu já estou pensando no seguinte: vamos pensar que eu preciso de passo a passo. Eu preciso ter realmente uma organização. Por isso, ali, o equipamento de valores internos. E um dos valores é a autoconsciência daquilo que eu tenho condição de fazer. Se nós não estivermos conscientes daquilo que estamos buscando, daquilo que queremos obter, não vai ser uma realização legítima, mas uma projeção de imagem que vai levar à aflição, vai temer competidores, vai fragilizar o homem. Então, ele vai estar sempre em constantes enfrentamentos. Mas os enfrentamentos sou ele mesmo está jogando, está projetando aquela imagem, porque eu não estou consciente do que eu quero. Então, eu começo a ver que eu quero isso, eu acho que eu quero, não sei bem o que eu quero. E aí eu começo a perceber que, quando eu chego daquele patamar, eu ainda estou insatisfeita. Não é uma realização. Por quê? Porque eu não examinei essa meta antes. Eu fui seguindo. Vamos lá, deixa a vida me levar, e onde eu chegar, cheguei. Isso traz uma aflição muito grande. Porque, como eu não tenho consciência de que aquele ali é meu caminho, sou eu que tenho que montar, eu começo a achar que as pessoas vão começar a entrar naquela meta. Vão temer as pessoas que vão tirar os recursos que eu estou ganhando. Então, é importante que tiremos a ilusão de que existe uma mágica, de que poderemos nos modificar com o tempo, sem tomar consciência, sem analisar a realização que seja legítima, sem sonhos, sem utopias, para que podermos chegar a algum lugar realmente. Então, a persistência é o menor caminho do êxito. Charles Chaplin é fenomenal, né? Persistência é aquele momento em que eu vou chegar ao final do
meu achado. O mais importante não é a meta, o mais importante é o caminho que eu estou trilhando. O caminho é justamente aquilo que eu tenho que prestar atenção, tomar consciência, passo a passo, onde eu estou pisando, o que eu estou deixando em cada passo. Quando você olhar, a realização está ali. É isso que é o êxito. Não é ganhar troféu, não é isso. O êxito é aquela chegada naquela meta. E a partir dali, eu vou começar, então, com todos os instrumentos que eu já tenho, a dar o passo seguinte para outra meta. Sem desviar da minha unidade, sem desviar da minha individualidade. Porque eu não posso agora me interessar pelo que o outro está fazendo. Aí eu cheguei aqui, o outro está fazendo não sei o quê, e ele está lá, tá feliz, então eu vou para aquele lado. Mas não é o meu, não é a minha meta, não é a minha identidade. Eu preciso encontrar, nesses caminhos todos que eu quiser alcançar, sempre a minha identidade. Então, falando do êxito, vamos agora falar da fé. Olha a imagem. Fiquem bem sintonizados com essa imagem. Uma mão recebendo a luz de cima, traduzindo essa luz com a própria energia que está sendo trabalhada para entrar através da própria mão para o espírito. Jesus disse, a fé move montanhas. A fé é a canalização de todas as possibilidades psíquicas e vai alternar com a ação das forças habituais. Então, eu tenho uma ação física, eu tenho um hábito, eu tenho um trabalho. Se eu não canalizar minhas possibilidades psíquicas nesses momentos que eu tenho que agir, não vai ter força, não vai ter movimento, não vai ter confiança. Então, a presença da fé estimula a ação. Ela vibra interiormente e ela gera energia que vão viabilizar toda a maquinaria pela qual ele se movimenta, que é justamente a nossa vontade, a nossa consciência. Essa é a maquinaria que a fé se movimenta, para que ela possa nos ajudar, gerar energia. Devemos pensar, então, quem elege a montanha? Somos nós. Eu elejo a dificuldade, eu elejo o caminho que eu quero. Se eu elejo aquele momento, aquela meta, eu não tenho que evitar que seja difícil ou não. Sou eu que elegi a montanha. Eu escolhi a montanha que eu quero ultrapassar. Então, faz parte da aspiração que vai me sustentar interiormente. Isso é a fé. Por isso ela transporta, ela move as montanhas, porque eu escolhi, eu elegi aquela direção, eu elegi aquela montanha. Então, eu não vou evitar o caminho difícil. Eu vou aceitar que o caminho possa ser difícil. Isso faz parte da minha aspiração. É isso que nos sustenta nas metas que eu quero definir na minha vida. Então, é um membro importante de todo um contexto humano. Contribui, fortalece as conquistas todas nobres da sociedade. Se não houver fé, a sociedade também se desestrutura. Então, tem a fé coletiva, que reúne todas essas energias e que sustenta um grupo, que sustenta uma sociedade, que sustenta um país, que sustenta um planeta. Fé e vida são, então, partes integrantes do progresso. Nós temos uma equação para o progresso, e a fé e vida são partes dessa equação. A fé deve ser fortalecida, mas com um combustível, a razão. Se não tiver razão, é claro, vai perder os sentimentos, porque eu vou ficar em dúvida. Eu vou ficar dançando uma fé que não é fortalecida. Aí essa fé que não é fortalecida,
ela cai, ela se desfaz. Por quê? Porque eu vou começar a ter dúvida. Meus sentimentos não estão seguros, não estão sustentados por essa força, por essa energia. Então, se eu persisto nessa atitude de fé, mesmo quando o desfalecimento ameaça as nossas forças, eu tenho força para continuar. Eu ganho um fortalecimento para continuar. Mesmo que tenham ameaças na minha força. Mas a atitude de fé for persistente, eu não caio. Eu não desfaleço. A fé natural é fenômeno pertinente ao ser que pensa. Quem não pensa, não tem fé, porque não raciocina. Você vai ter fé porque o outro disse? Porque é o pensamento do outro? Não, a fé é sua, é interna. Manifesta-se mesmo de forma inconsciente nas variadas situações, nas variadas circunstâncias da vida do homem, em todo momento. Seja para consertar um objeto, seja para relacionar com uma pessoa, seja para fazer uma comida, seja para fazer um trabalho, seja para fazer qualquer coisa. Se eu não tiver essa fé interna, é inconsciente, é essa força que traz autoestima, que traz autoconfiança, que traz autorrespeito. Isso, em todas as situações, ela precisa ser o nosso sustentáculo. Se eu conduzo em todos os momentos sem mostrar preocupação, eu vou mostrar que realmente a fé está aqui me dominando. E ela vai mostrar nas pessoas, vai mostrar em todas as coisas que existem ao meu redor que ela está conduzindo aquela pessoa, que aquela pessoa não tem preocupação. Em todos os momentos, ela mostra que tem fé, ela tem confiança, ela é altiva, ela tem segurança naquilo que vai fazer. E é isso que eu preciso perceber em mim. Será que eu tenho essa confiança? Ou eu fico preocupado o dia inteiro? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Se eu não confio, se eu não demonstro essa fé na vida, fé nas pessoas, fé nas coisas que estão ao meu redor, como é que eu vou existir? Eu vou quebrar o meu sentido de existência. O homem e a mulher precisam da fé, mas precisam da fé com a razão sustentada. E aí vão conseguir harmonia íntima, vão conseguir segurança para avançarem no progresso, para promover esse progresso e também conseguir integrar com a humanidade. Todos nós precisamos criar essa alavanca, criar essa corrente da humanidade de segurança, de harmonia e de autopromoção. Se eu autopromovo o meu progresso, eu estarei também promovendo o progresso da humanidade. Então, qual é a condição, o dever de pensar é uma condição. O dever de estudar é outra condição. O dever de refletir é outra condição. Para quê? Pensar, estudar, refletir. Para ter resistências morais. Para enfrentar os momentos difíceis. Os momentos de enfermidade, de solidão, de desemprego, de inquietações, de infortúnios. Com o meu espírito tranquilo. Como é que eu vou colocar a razão diante da fé? Estudando, pensando e refletindo. E aí eu vou conseguir ter uma resistência íntima, uma resistência psíquica. Eu vou enfrentar qualquer momento. Aí eu vou poder dizer, eu estou no mundo, sim, o mundo todo cheio de tormento, mas eu não sou do mundo. Eu sou deste mundo. Eu tenho um mundo próprio, eu tenho um mundo que é espiritual, que está à minha disposição, me ajudando, me apoiando, me inspirando. E sempre que eu estiver com dúvidas, eu entro em contato, silencio e consigo novamente me inteirar da minha fé.
inteirar do meu reforço divino que está dentro de todos nós. Às vezes, há maneiras de realizar a religiosidade mediante a fé, a abnegação, concentração dos postulados da vida na prece, na integração solidária de beneficência, caridade. Tudo isso dá sentido à existência física. Então, as maneiras de realizar a religiosidade diante da fé não é só frequentar uma igreja, rezar na frente de um altar, dizer que você não falta aquele encontro, aquele ritual, fazer rituais em casa. Isso não dá necessariamente um sentido para a minha existência, um enriquecimento. Quando eu tenho a concentração de buscar a abnegação, me concentrar nos postulados da vida, os postulados da vida, fé, esperança, caridade, amor. A prece também é uma forma de enriquecer o meu caminho. Ser uma pessoa solidária, procurar grupos de caridade, de beneficência. Isso vai enriquecer minha existência, vai ganhar bem-estar, vai ganhar alegria. E aí eu vou estar contribuindo para a satisfação geral. E isso vai trazer um grande prazer, vai diminuir o sofrimento, vai diminuir as misérias da vida, vai diminuir as necessidades que estão aí por toda parte. Essa não tem uma satisfação melhor do que essa. Não tem um prazer melhor de contribuir justamente para diminuir sofrimento, miséria, necessidades que estão aí ao nosso redor. Vamos enriquecer, então, a nossa vida. Vamos trazer alegria e bem-estar pelo prazer de realmente contribuir. Mas isso eu preciso da fé, da abnegação e da concentração nos postulados da vida, que tem a ver com a justiça que tem dentro de nós. Não fazer para o outro o que eu não quero que faça para mim. A prece, essa integração em grupos de solidariedade, de caridade, vão dando sentido à minha existência. A fé é portadora de força, é uma força tão excepcional que muitas vezes o indivíduo tem um objetivo, ele precisa lutar contra tudo, mas ele vence. Ele vence os impedimentos, porque ele tem certeza. Ele tem certeza de que o que ele deseja, o que ele quer conseguir é viável. Não tem nada que oponha a esse objetivo. Então, essa força que vem da fé vai fazer com que esse indivíduo lute contra tudo e contra todos, vencendo os impedimentos, desde que ele tenha consciência de que aquilo que ele está querendo é viável, não é utopia. E eu não vou contra ninguém por aquilo que eu estou procurando. A fé tem sustentado investigadores de todas as áreas. Cientistas trabalham com hipóteses contrárias àquilo que é aceito, que é permitido, conseguem demonstrar sua validade por esses esforços hercúleos, muitas vezes, confirmando que eles têm razão, porque eles estão ali sustentados pela fé. E não precisam ser nenhum religioso para isso. Não precisa ter nenhum tipo de religiosidade no sentido da religião comumente achada no dogma, enfim. Né? A fé é a confiança interna, é esse sustentáculo interno. Quando se crê, todo o organismo atende aquele impulso da psique, responde de forma eficaz, produz recursos propiciatórios à sua realização. Então, quando eu creio naquele movimento que vem de dentro de mim, o organismo, ele responde, ele cria energia. Ele vai criar energia favorável ao meu movimento, aquilo que eu quero. E olha, o que acontece? Eu começo a descobrir recursos dentro de mim, recursos para aquela realização.
E aí eu começo a ter intuições, eu começo a ter inspirações, porque eu vou atrair também todos esses movimentos espirituais que vão trazer para mim as ideias, as inspirações. O homem de fé reconhece o limite das próprias forças. Ele não se aventura em projetos que podem comprometer sua existência e vão levar à falência moral. Por isso, há um limite entre fé e ação, que deve ser levado em conta. Quando você tomar uma decisão entre o que fazer ou deixar de fazer, eu tenho que levar em conta meus limites pessoais. Eu posso ou eu não posso? Aí eu não vou alcançar. Eu quero alcançar, eu estou aqui, quero alcançar o negócio lá em cima, eu não quero me levantar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ficar tentando, empurrando o meu braço, achando uma vara para alcançar, aí eu vou quebrar o negócio? Não, não é assim. Então, é importante entender que mesmo que a fé remova montanhas, essa montanha que eu escolho, ela tem que ter uma razão, tem que levar em conta a minha decisão. Eu posso? Eu tenho condições? É isso que vai favorecer meu caminho? Eu não vou quebrar nenhuma moral, eu não vou machucar ninguém, eu não vou ocupar o espaço de ninguém. É isso que eu tenho que pensar. A fé produz heróis, produz santos, mártires, pessoas de bem. E olha só que eu encontrei, uma galeria de heróis da fé. E entre eles, temos aqui Martinho Lutero, João Wesley, Jerônimo Savonarola, vários. Mas aqui também tem você. Aqui você pode ser um dos heróis da fé. Você pode ser aquela pessoa que vai remover todas as montanhas que você quiser. Seja o herói da fé da tua vida. Mesmo que não esteja lá na galeria, mas você vai estar na galeria do seu coração. Isso é que é importante. É a alma da vida. Sem essa alma, eu perderia o significado da minha evolução. A fé é a estrela polar, numa noite escura, apontando o rumo da vitória. E olha, essa estrela, ela é dada para todo mundo por Deus. Agora, umas pessoas fazem da estrela o sol, outras nem conseguem vê-la. Vamos ser aquela pessoa que vai transformar essa estrela em sol, para que a nossa fé realmente seja heróica no nosso caminho. Não para a gente receber estrelas no final, mas a estrela tem que brilhar dentro de nós. Esse sol tem que estar dentro de nós. E a nossa vitória, o nosso heroísmo, é para nós mesmos. Vai ser sacramentado no nosso próprio caminho. Vamos, então, trazer as referências bibliográficas do quarto pilar. Vocês veem aqui como ele é maior, tem mais assuntos, a nossa referência é bem maior. Nós temos aqui os livros do Caminho da Joana de Ângeles, trazendo esses assuntos. Claro que estamos buscando em todos eles um pedacinho de cada assunto. E, se vocês quiserem estudar, é só adquirir todos esses livros que vocês vão ter todo o nosso estudo nas mãos. Então, mais uma vez, estamos aqui agradecendo, né, a nossa irmã Joana de Ângeles, porque ela está com todo carinho trazendo para nós todo esse instrumento de trabalho de autoconhecimento. Fiquem sempre atentos. Não percam nenhum capítulo desse olhar, porque vai ser importante para vocês. Vai ser importante para vocês depois, quando chegar no final, vislumbrarem tudo o que vocês precisam analisar e modificar e renovar na vida de vocês. Graças a Deus, estamos sempre agradecendo a todo o plano espiritual que nos ajuda. E pedimos, então, autorização para o encerramento do nosso encontro de hoje. Graças a Deus.